Começar por agradecer, não sei se me conseguem ouvir bem, agradecer à Comissão Organizadora a possibilidade de estarmos aqui, eu e mais o Paulo, grandes amigos, para além de colegas, e também a vossa presença, portanto, aqui este sábado de manhã estarem aqui disponíveis para ouvir todas estas apresentações. Realmente foi-nos pedido para fazer aqui uma breve exposição de uma exposição que desejamos que aconteça. Convido-vos já, porque acredito que isto vai mesmo concretizar-se no dia 20 de Abril. Estaremos no Convento de São Domingos, ali no Alto dos Moinhos, a inaugurar a exposição, precisamente que tem este título, Os Dominicanos e a Arquitetura Religiosa Moderna em Portugal no século XX. Aqui um grande título, que sinceramente acrescentaria ainda mais uma palavra, a renovação. Portanto, os dominicanos e a renovação da arquitetura religiosa moderna, porque parece-me que é aqui um elemento extremamente importante e diferenciador dos dominicanos, isto não querendo fazer comparações, mas a verdade é que a Ordem dos Pregadores teve um papel fundamental na renovação da arte e da arquitetura religiosa no século XX. Isto hoje parece-nos tudo muito simples e um dado adquirido da modernidade na Igreja. Há 100 anos atrás não era nada assim, foi muito difícil, foi um tempo de muitas lutas, de várias pessoas envolvidas, e nesse sentido a exposição, que tem depois este subcapítulo de uma história, 4 capítulos, quando estava a preparar esta apresentação pensava, isto pode ser um bocadinho enganador, porque pode parecer que esta história se resume a 4 capítulos. Muito rapidamente, estes 4 capítulos representam 4 igrejas construídas em Portugal que representam precisamente essa posição construtiva e renovadora dos dominicanos relativamente à arte e à arquitetura em Portugal. Mas pensava, realmente isto pode ser enganador, porque pode parecer que isto se resume tudo a isto, e não, como imaginam, é muito mais complicado, e quase que pensei, isto se calhar devia ter este capítulo, 4 capítulos de muitos outros de uma história. Enfim, e depois comecei a pensar, atenção, estes capítulos vamos centrar na exposição realmente nestas obras portuguesas, mas isto enquadra-se num movimento internacional, portanto não é um caso isolado. Portanto, Portugal, o que se passou em Portugal não se passou exclusivamente em Portugal, nem inicialmente em Portugal, e vou destacar aqui 2 outros capítulos que não vão aparecer na exposição, vão ser aqui um bocadinho privilegiados, porque vou-vos contar aqui um bocadinho de uma história, uma pré-história desta exposição, que depois não estará na exposição, eventualmente em conferências e nas visitas guiadas, certamente se irá falar de algumas personagens que eu agora vou-vos partilhar, mas realmente quis mostrar que há uma pré-história que nos leva a estes 4 capítulos da nossa história, e essa história tem que começar, portanto vou aqui falar nesta sequência, França, Espanha e depois finalmente Portugal. Tem que começar sem dúvida por França, e queria destacar esta personagem que é incontornável, o Padre Marie-Alain Couturier, que foi ele, com muita coragem, com muita audácia, que inicialmente deu origem a esta luta enorme pela possibilidade da arte moderna ter lugar na Igreja, porque não tinha, aliás, era rejeitada ainda no início do século XX. O Padre Marie-Alain Couturier era pintor, portanto, teve formação de Belas Artes, portanto, era uma pessoa muito sensível às questões estéticas, portanto, formado, como veem, ele nasceu em 1997, formou-se naqueles primeiros anos, aquele primeiro quartel do século XX, portanto, teve um contacto muito próximo logo com todo aquele período modernista do início do século. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele, entretanto, entra no seminário dos dominicanos, e durante a Segunda Guerra Mundial é enviado para os Estados Unidos. E nos Estados Unidos vai ter uma oportunidade extraordinária, porque ele vai entrar em contacto com uma série de
pessoas muito importantes do mundo da cultura da época. Tenho aqui alguns exemplos do Jacques Maritain, o Marc Chagall, Picasso, Le Corbusier. Portanto, ele vai conhecer os melhores dos melhores que realmente se tinham deslocado para os Estados Unidos ou que iam lá até aos Estados Unidos. Ele vai contatar e vai perceber: isto é impossível estar a acontecer, estes homens têm que trabalhar para a Igreja. Coincidência ou não, eu não acredito que não tem coincidências, portanto acho que não é uma coincidência. Quando a guerra termina e ele regressa à Europa, é colocado pelo provincial francês à frente de uma revista que os dominicanos não tinham adquirido, tinha sido oferecida, pronto, isso é uma outra história, a revista L'Art Sacré. A revista L'Art Sacré é passada a assumir, ele passa a ser o diretor desta revista, mas não vai ser colocado, eu acho que muito sabiamente pelo provincial, não é colocado à frente da revista isoladamente. Vai ter esta parceria com o padre Pierre-Raymond Régamé. O padre Couturier era uma personagem muito viva, muito prática, muito voltado para o lado prático das coisas, sangue muito quente. O padre Régamé era mais teórico, era mais calmo, mais ponderado, mais dialogante. E realmente eles vão fazer uma dupla extraordinária. Uma dupla incrível, que vai pegar nesta revista, só para aqui explicar. O padre Régamé era realmente um teórico que escreveu muito, escreveu vários livros sobre esta temática, talvez o mais importante, este Arte Sacra Contemporânea. Sinceramente gosto mais do título original, que põe uma pergunta, é um livro fundamental para quem quer estudar esta área da arte sacra no século XX. É incontornável passar por este livro do padre Régamé. E eles realmente vão pegar nesta revista e vão torná-la na revista, acho que não mentirei se acho que é a revista mais importante, porque houve várias. Este é um período dos anos 50 aos anos 60, surgem muitas revistas de arte e arquitetura religiosa, na Europa principalmente. Esta, sem dúvida, destacou-se pela sua qualidade, pela qualidade dos textos, a qualidade das imagens, a diversidade de temas. Temas que não eram habituais de abordar na época, eles não tinham medo e punham ao debate, lançavam ao debate. E aqui, para não me perder, e o tempo é curto, vou começar aqui a seguir o texto. O padre Régamé, o padre Couturier, infelizmente morreu bastante cedo, em 54. Portanto, ele não chegou a estar 10 anos à frente da revista, mas estes 10 anos mudaram a face da arquitetura religiosa no século XX. E muito através da revista. Há 5 obras-chave em que o padre Couturier esteve ligado. Portanto, ele não foi um construtor de igrejas, mas podemos dizer que foi um consultor para algumas pessoas que queriam construir igrejas, e então ele foi realmente esse consultor em 5 obras-chave, e que a revista foi fazendo esse anúncio e essa propaganda, digamos, dessas obras. A primeira, a igreja de Assy, no sul de França, inaugurada em 1950, que é basicamente um museu da melhor arte sacra do século XX, arte sacra moderna, que podem encontrar. Recomendo-vos, se alguma vez forem àquela zona do sul de França, fronteira com a Itália, passem aqui, porque é extraordinário. É um museu que podem visitar, não tem bilhete de entrada, tem porta aberta. Logo na fachada encontram uma fachada decorada com azulejos do Fernand Léger. No interior tem uma tapeçaria do Jean Loussat. Encontram obras do Pierre Bonnard, do Braque, do próprio Couturier. Não se esqueçam que ele era pintor, portanto fez uns vitrais também para esta igreja. 3 obras extraordinárias, obras-primas do século XX, o São Domingos do Matisse, o painel do Marc Chagall no batistério e os vitrais do Rouault, que são simplesmente extraordinários, uma pessoa não tem palavras para comentar. A igreja de Audincourt, norte de França, uma diocese de Besançon, que foi uma diocese muito importante também nesta história, mas a igreja de Audincourt, que
também vai passar por este processo. O Couturier é chamado, é convidado para ajudar no processo da construção da igreja, e ele realmente faz-se valer, faz-se chamar os melhores artistas da época, o Jean Bazin, que vai fazer também um painel na fachada, e todos uns vitrais do batistério, e o Fernand Léger, que já tinha trabalhado em Annecy, também aqui vai fazer uma tapeçaria por trás do altar, e todo o conjunto de vitrais, um conjunto imenso. Aqui só estão 2 exemplos de vitrais que rodeiam a igreja. Uma pequena capelinha, desta vez no sul de França, de umas irmãs dominicanas, a capelinha de Vence, que é entregue ao Matisse, que é uma obra final da vida do Matisse, que considerou mesmo a obra-prima da vida dele. Aqui vemos na imagem superior à esquerda precisamente o Padre Couturier, na inauguração. Portanto, isto é uma fotografia da inauguração, e à direita o Matisse, que passou muitos dias a esquiçar no próprio local toda as várias obras, porque são os painéis de azulejos, são vitrais, é paramentaria. Portanto, ele desenhou aquela capela, pequena capelinha, porque é bastante pequena, mas é de uma intensidade impressionante. Estamos em 1951, portanto, acreditem que isto não foi pacífico. Portanto, houve muitas vozes que contestaram estas obras, mas realmente, à medida que as pessoas experimentavam estes espaços e sentiam a espiritualidade que se vivia nestes espaços, foram ganhando espaço na igreja. 2 obras agora, menos para o lado da arte, mas mais para o lado da arquitetura, que envolveram talvez o arquiteto mais famoso do século XX, o arquiteto suíço Le Corbusier, que projetou uma capela que sebejamente conhecida, publicada, talvez a capela mais fotografada de todas no século XX, Ronchamp, uma capela de peregrinação no centro de França, mentira, no norte de França. Aqui está o Le Corbusier. Foi uma capela que o Padre Couturier se envolveu também bastante nesta construção, que depois tem esta parede maravilhosa, é uma parede que faz história, que está em todos os livros da arquitetura do século XX, uma parede extremamente grossa, que depois o Corbusier fez uma série de pequenas janelinhas, e em cada uma tem um vitral com uma mensagem, um colorido, que dá uma luz extraordinária para o interior desta capela. Uma outra obra, tanto como veem isto sempre a aparecer na revista L'Art Sacré, um convento dominicano, perto de Lyon, o convento de La Tourette, que o Couturier trabalhou em estirador com o Le Corbusier. Então, dos dois, a par e passo, foram esquiçando este convento. Portanto, uma obra assumidamente moderna, aqui desenhada nos anos 50, inaugurada em 60. Portanto, e que foi, precisamente, todas elas foram sendo apresentadas na revista Art Sacré. E com elas podemos dizer que há um antes e um depois. Na história, desta história da arte e da arquitetura religiosa do século XX, este é o ponto de charneira. Há um antes destas obras e há um depois destas obras. E estas obras realmente vêm mostrar que foram os dominicanos que guiaram todo o resto nesta renovação. Portanto, a tal palavra, a renovação, que depois vamos encontrar aprovada, autorizado pelo Concílio Vaticano II, né? Na Sacrosanto Concilium há uma expressão que tem muito a ver com isto, que diz que a Igreja aceita os estilos de todas as épocas, e é realmente um sinal que é o sinal claro, então, da hierarquia e dos bispos de todo o mundo, que o movimento moderno podia e devia trabalhar também para a Igreja. Este movimento ganhou realmente um momento muito forte com esta revista e durante esta década de 50, e vai se espalhar rapidamente. É engraçado, ainda não existia internet, mas não era preciso. As redes funcionavam de outras maneiras, e rapidamente se passa para a Espanha.
E em Espanha as coisas aconteceram mais depressa que em Portugal, se calhar porque estão mais perto de França, não sei, mas o que é certo é que logo em 56 a Arte Sacré percebeu que já se estava a passar qualquer coisa em Espanha e vai precisamente dedicar um número às terras de Espanha, para ver o que é que por lá ver e dar notícia do que é que se por lá passava. Neste ano os dominicanos já tinham erguido em Valladolid o Colégio Apostólico de Arcas Reales, que foi uma obra iniciada em 52 e que em 54 recebeu a medalha de ouro da Exposição de Arte Sacra de Viena. Na linha do que o Padre Couturier defendia, ele tinha uma frase extremamente importante que era: para as grandes obras, os grandes homens. Ele queria dizer com isto que a arte religiosa, pela importância que tinha que ser entregue aos melhores artistas. E, portanto, neste sentido, os dominicanos, quando quiseram fazer o Colégio Apostólico de Artes Reais, contrataram o arquiteto Miguel Fisac, que era um dos autores mais importantes e mais interessantes da moderna arquitetura espanhola, que em Arcas Reais, portanto, assumidamente, e portanto, isto foi tudo consciente, fez uma obra moderna, muito sóbria, uma grande contenção decorativa, que também se vê na igreja. Esta igreja de Arcas Reais foi classificado mesmo na historiografia espanhola como um edifício revolucionário, um edifício extremamente importante para toda a arquitetura, não só religiosa, mas toda a arquitetura moderna espanhola. Em termos da parte religiosa, podemos dizer que em termos litúrgicos também foi revolucionário, porque já em 52 assumia a total preponderância do altar e a centralidade do altar. É uma igreja que se centra no altar, algo que depois foi trabalhado durante essa década. Também revolucionária foi a relação com a arte e a dimensão iconográfica do projeto. Por um lado, vê-se que ela foi muito reduzida, foi quase silenciada comparativamente com aquilo que era habitual, mas apesar de ter sido reduzida, não foi anulada. E aquilo que foi apresentado foi o melhor que havia na época. Realmente é chamado, o Miguel Fisac chama alguns dos melhores artistas espanhóis na época, por exemplo, o caso do José Capuz, que faz este grupo escultórico da Virgem do Rosário com São Domingos, José Maria Labra, que faz o conjunto dos vitrais, e o Jorge Oteiza, talvez o mais conhecido de todos, que faz uma escultura de São Domingos no exterior da igreja. Houve muitas vozes que contestaram estas obras, esta arquitetura, mas sentiu-se que houve aqui um gesto profético, era este o caminho a seguir. E, portanto, não houve dúvidas, primeiro de tudo pela parte dos dominicanos, da província espanhola, e quando quiseram construir o teolegado em Alcobendas, voltam a chamar Miguel Fisac, que volta, portanto, eles sabiam bem a que obra é que iriam ter, portanto, volta a linguagem moderna, muito depurada, portanto, totalmente assumida, é por aqui o caminho a seguir. Revolucionário também poderia dizer, desta vez é a igreja, porque apresenta pela primeira vez uma planta hiperbólica, uma configuração totalmente nova, nunca se tinha feito, em que coloca o altar no centro da planta e que acentua de forma muito clara a centralidade do altar no meio de toda a comunidade celebrante. Também em Alcobendas, Miguel, isto foi uma característica, portanto, sempre a melhor arquitetura, trabalhar com os melhores artistas. Portanto, e foram chamados os melhores artistas, mais uma vez, os melhores artistas plásticos. Destaco o caso do crucifixo suspenso sobre o altar, uma peça lindíssima, de Pablo Serrano, o vitral por trás do coro, dedicado a São Pedro Mártir, portanto a igreja é dedicada a São Pedro Mártir, o primeiro mártir dominicano, que é da autoria do pintor austríaco Adolf Winternitz. Já no exterior da igreja temos um friso dedicado ao martírio dos missionários dominicanos do Oriente, de Susana Pollock, e no topo da Torre Cineira, Fidel Serrano, que idealizou este remate, este coroamento metálico. Há outras obras na Capela de Santíssimo, na cripta, no refeitório, portanto, há uma presença assumida da arte moderna neste conjunto. Outra figura importantíssima em Espanha, temos que mudar de arquiteto, o Frei Coelho de Portugal, arquiteto e dominicano.
que foi um arquiteto que, apesar de ser dominicano, ou mesmo sendo dominicano, trabalhou como arquiteto ao longo da sua vida. Vou destacar apenas uma fundamental, o Santuário da Virgem do Caminho, na província de León. Era uma pequena ermida que depois teve que ser reconstruída. O aumento das visitas levaram que fosse preciso construir um novo santuário. Há um projeto, é interessante, porque há um primeiro projeto do arquiteto João Torbado Franco, que é considerado demasiado historicista, é rejeitado precisamente porque era muito historicista. Cria-se algo moderno e mais uma vez o provincial dominicano, não, eu quero uma obra moderna, vamos chamar o Frei Coelho Portugal, e ele vai-nos fazer aqui um projeto que é muito influenciado pela obra de Le Corbusier. É esta a obra que é construída. Mais uma vez, sempre no mesmo molde, vai-se rodear de bons artistas, neste caso o Alberto Casamada, para fazer o vitral da fachada principal, e um autor que eu aprecio imenso, o José Maria Subirax, que faz uma série de peças aqui para este santuário. Este Pentecoste extraordinário na fachada, desenha várias portas, há várias portas de acesso ao santuário, portanto ele desenha desenha e faz, executa mesmo estas portas. O crucifixo da capela, enfim, um conjunto de obras extraordinárias que vale a pena conhecer. Rapidamente passamos, e para terminar este capítulo da Espanha, era impossível não falar do padre José Aguilar. Para alguns foi considerado o couturier espanhol. Foi um padre que teve uma influência enorme nos arquitetos espanhóis. Ele trabalhou em vários colégios, constituiu vários grupos de artistas e de arquitetos com quem trabalhou. É interessante verificar um dos sítios onde ele esteve foi precisamente o Colégio Maior de São Tomás de Aquino, que foi projetado por dois arquitetos que trabalharam num grupo dele em Atocha, e esta fotografia é uma página da revista Arte Sacrée, portanto a própria Arte Sacrée dá conta desta obra que o padre José Aguilar teve ligado. Mas queria destacar, ele é fundador de um movimento muito importante em Espanha, o MAS, Movimento de Arte Sacro, que se constituiu para formar artistas, orientar artistas e arquitetos para que realmente se qualificasse a arte e a arquitetura religiosa em Espanha. O MAS teve uma feição não só teórica e formativa, mas também muito prática, e portanto teve associado uma galeria e um ateliê de produção de arte sacra. Portanto, ele pôs mesmo os artistas a produzir, a desenhar, a construir, e depois vendiam precisamente nesta galeria chamada Templo e Altar. Diria eu que, mas provavelmente, apesar disto tudo, e estou aqui a dar grandes saltos, peço desculpa, mas o mais importante disto terá sido provavelmente a revista Ara. Um bocadinho no seguimento e na inspiração da revista Arte Sacrée, inevitavelmente a revista Arte Religiosa Atual, durante cerca de 2 décadas e meia, 64 a 81, apresentou de tudo, muito à semelhança da revista Arte Sacrée, muitos temas, muito diversificada, arte, arquitetura, mas falou de cinema, falou de tudo um pouco, de história, enfim, foi extremamente importante na formação de artistas e arquitetos em Espanha, e não só, porque já vamos ver que ela em Portugal vai aparecer, curiosamente, depois nos ateliês dos nossos arquitetos portugueses. Também escreveu, portanto, esta revista tinha muitos artigos do Padre Aguilar. Ele escreveu livros também muito importantes, como este. Estou mesmo a terminar. O Padre Aguilar escreveu este livro, Liturgia Pastoral Arte Sacro, teve ligado a outras obras não dominicanas, esta obra maior do Miguel Fisac, em Vitória.
E termino, portanto, aqui Portugal para dizer que, curiosamente, apesar desta obra imensa do Padre Aguilar, ainda não há assim nenhum estudo sério e profundo da vida e do trabalho do Padre Aguilar. Curiosamente, tem que passar por Portugal. Porque o Padre Aguilar, no início dos anos 60, vem a Portugal, entra em contacto com o movimento, com o nosso movimento de renovação da arte religiosa, que em 61 faz um encontro em Torres Vedras, e é precisamente o Padre Aguilar que vai conduzir ali algumas das meditações, onde precisamente vai apresentar várias das igrejas espanholas. Neste seguimento, deste contacto, desta proximidade entre Espanha e Portugal, há um dos números da revista Ara que é dedicado a Portugal e que vai apresentar os 10 melhores exemplos daquilo que se estava a fazer em Portugal nessa década de 60. A revista é publicada em 1970 e, curiosamente, há duas dessas 10 que são precisamente duas das que nos interessam. A Igreja do Convento dos Dominicanos em Fátima e a Igreja do Seminário Dominicano do Olival. Duas das capelas que vão ver na exposição, juntamente com o Convento de Cristo Rei, no Porto, e o Convento de São Domingos, em Lisboa. Portanto, temos aqui as nossas 4 obras. Aqui para passar agora a palavra ao colega ao arquiteto Paulo Miranda, só para falar desta coincidência, ou talvez não, que num dos boletins do MERRAR, do Movimento de Renovação da Arte Religiosa, em 1962, em que se dá conta, precisamente ali do lado esquerdo, que se apresenta o movimento espanhol, o movimento de arte sacro. Do outro lado, temos precisamente a apresentação da Igreja de Nossa Senhora do Rosário. Portanto, isto eram coisas que estavam todas a acontecer ao mesmo tempo, e não era por acaso. E pronto, e agora peço desculpas já ao meu colega ao tempo que lhe tirei, mas pedi então para ele fazer aqui uma breve apresentação, assim, para abrir-vos o apetite para aquilo que vão ver na exposição.